Então, pessoal, vamos começar devagarzinho, tá? Para quem chegou depois aí, entrou um monte de gente aí agora. Eu vou só falar um pouquinho aqui sobre a unidade 2 aí, onde eu tinha parado, falar mais alguns slides, dar uma pequena adiantada, e daqui a pouquinho eu vou pegar a prova, vou abrir a prova, vou mostrar a prova toda para vocês, e vou encerrar um pouco mais cedo. Eu falei com o pessoal mais cedo, conto com a compreensão de vocês, porque ontem eu não passei muito bem, não. Então, alguma coisa que não fez bem, passei mal ontem, a noite inteira. Hoje eu estou aqui realmente meio no sacrifício mesmo, só porque era prova mesmo, senão nem estaria aqui. Mas, vamos lá, a gente tem que, de vez em quando acontecem esses acidentes. Eu tinha falado na aula passada para vocês, pessoal, os conceitos de treinamento. Eu me lembro que eu tinha parado aqui, ó. Qual o foco do treinamento? Então, eu tinha falado com vocês na aula passada, que hoje em dia é um assunto muito falado hoje, é tal da gestão por competência. Quem nunca ouviu falar desse conceito, ou quem ouviu falar pouco, é muito bom e aconselhável que você procure conhecimento, principalmente se você está nessa área de administração, de RH. É um conceito muito falado hoje. Esses livrinhos aqui que eu tenho da FGV, essa coleção de livros da FGV, todos esses livros aqui, tem um capítulo deles separado aqui, falando de gestão por competência. Aqui, ó, esse aqui, ó, atração e seleção de pessoas. Ele fala competências e a construção de vantagens competitivas. Perfil de competências. Todos eles, em algum lugarzinho dele aqui, sempre tem um capítulozinho falando sobre gestão por competência. Sabe? É muito difícil você pegar um desses livros aí de gestão de RH, esses livros, falando sobre treinamento, desenvolvimento, avaliação de desempenho, essas coisas, que o livro não fale sobre gestão por competência. Então, tem muito material por aí afora para você adquirir conhecimento. E no próprio Google, no próprio YouTube, tem muita coisa também falando de gestão por competência. Aqui, infelizmente, nós não temos tempo para nos alongarmos no assunto. Mas o que a gestão por competência tem a ver com treinamento? Hoje em dia, é muito comum que a empresa, ao criar a descrição de cargos, de cada cargo, de cada ocupação dentro da empresa, muito comum que a empresa faça uma descrição das competências daquele cargo. Então, isso ajuda. Quais são as competências, para quem nunca viu, tem um negócio que a gente vê que eles chamam de chá, conhecimento, habilidade e atitude. Isso forma a competência, que é você ter o conhecimento para uma determinada coisa, você tem o conhecimento, você tem a habilidade de aplicar aquilo. Não adianta nada você ter o conhecimento, às vezes você faz um curso, adquire aquele conhecimento, mas não sabe aplicar aquilo no dia a dia. Então, essa aplicação, ela vem mais com a prática, Por isso que é bom você praticar o que você está estudando. Então, você adquiriu o conhecimento, adquiriu a habilidade de praticar aquilo, e você ter a atitude, Atitude de pegar e fazer. Porque tem muita gente também que tem o conhecimento, tem habilidade, sabe aplicar, mas não tem atitude, não tem boa vontade para chegar e não tem determinação, não tem garra, então não adianta. Então, esses três elementos formam a competência. Então, quando você está fazendo a descrição de cargo, você precisa descrever as competências que cada cargo necessita para a pessoa executar bem aquela tarefa dela, aquele cargo dela. E esse perfil de competências, ele serve para você para várias coisas, dentre elas, no momento de recrutamento e seleção. Então, quando você está recrutando um candidato, é bom que você
tenha esse perfil de competência para aquela vaga lá, para aquele cargo que a pessoa vai ocupar, para você observar e aplicar testes no momento do recrutamento e seleção, para entender se aquela pessoa realmente tem aquela competência que o cargo exige, né? E uma vez, depois de contratada a pessoa, gente, né, você vai poder elaborar treinamentos específicos para aquelas competências. Facilita para você elaborar um perfil, um treinamento, né? Então, por isso que a Venato, ele fala muito aqui, ó, o foco na preparação para o trabalho em si está cedendo espaço para o foco nas competências. Além da preocupação com informação, habilidades, atitudes e conceitos, o treinamento está sendo fortemente inclinado a desenvolver certas competências desejadas pela organização. Então, você precisa tentar preparar o treinamento que você vai preparar com base nas competências que o cargo exige, que a organização exige. O treinamento por competências se baseia em um prévio mapeamento das competências essenciais necessárias ao sucesso da organização. Então, eu estava mais ou menos por aqui na aula passada. Então, eu vou evoluir só um pouquinho, já eu vou falar da prova. Tá? A diferença, então, de treinamento e desenvolvimento. Existe uma sutil diferença. Né? Olha lá, o treinamento é o núcleo de um esforço contínuo desenhado para melhorar a atividade das pessoas e, consequentemente, o desempenho da organização. A gente vai ver que o treinamento está focado no presente. Desenvolvimento é um conceito que vai mais além, ele está mais focado no longo prazo. Então, o treinamento está focado mais no curto prazo. O que a pessoa precisa hoje para ela desempenhar a sua função na empresa? O que ela precisa de competência, o que ela precisa de conhecimento. Então, o treinamento está focado em treinar, como o próprio nome já diz, treinar a pessoa naquelas habilidades que ela precisa, naquele conhecimento que ela precisa. Para o hoje, para ela desempenhar bem o seu cargo hoje. Então, trata-se de um dos processos de gestão de pessoas mais importantes. O treinamento é desenhado para construir talentos com conhecimento e habilidade necessárias aos seus cargos atuais ou construir competências individuais. Já o desenvolvimento, gente, ele envolve aprendizagem que vai além do cargo atual e se estende à carreira da pessoa, com foco no longo prazo, para preparar as pessoas para acompanhar as mudanças e o crescimento da organização. Então, a diferença está nesse foco aí. O treinamento ele tá focado no presente, no cargo, no hoje. As competências, as habilidades que a pessoa precisa ter hoje para desempenhar o seu papel, desempenhar a sua atividade na empresa. Já o desenvolvimento ele está focado no futuro, a carreira da pessoa, o desenvolvimento da pessoa dentro da empresa. E o desenvolvimento não só no seu cargo, não. Desenvolvimento em diversas áreas. Inclusive, gente, no meu modo de ver, tem áreas na área pessoal também, né? Como é que aquela pessoa está dela, como é que ela está se preparando para a sua vida, né? É um desenvolvimento para acompanhar até as mudanças que estão ocorrendo no mundo e que estão ocorrendo de uma forma muito rápida. O mundo hoje muda da noite para o dia, as coisas estão mudando, novas tecnologias, nós estamos vivendo aí, né, plena era da informação, a tecnologia chegou de vez na nossa vida e as coisas mudam muito rapidamente. Então, você não pode ficar focado só no hoje ali, que a pessoa precisa aprender hoje. Você tem que estar olhando para o futuro e já tentando preparar, desenvolver aquela pessoa para o futuro, para o crescimento da organização no longo prazo. Ah, professor, agora entendi. Sim. Então, esse treinamento, então, ele tem 4 etapas. Tá? 4 etapas. O diagnóstico, e é um processo cíclico, a gente vai ver, é um processo cíclico e contínuo. O treinamento, ele não é assim, de vez em quando, você reúne a equipe e dá uma palestra lá para a equipe lá e achou que está fazendo treinamento e desenvolvimento, que não é bem isso.
Eu falei para vocês um dia, eu falei para vocês aqui, né? De vez em quando acontecem situações parecidas com essa, em que eu fui lá num cara que me pediu para ajudar ele lá numa consultoria de RH, e aí eu gosto de conversar com a pessoa primeiro para entender o que ela está fazendo lá na empresa dela, para ver o caminho que eu vou seguir. Aí eu pergunto, né? Você faz treinamento e desenvolvimento? Você tem uma política de treinamento e desenvolvimento? Aí o dono lá da empresa, tem, sim. Sim, fazendo. Como é que você faz isso? De vez em quando eu reúno aqui o pessoal aqui, eu pego um tema aí bacana aí e faço uma palestra, um treinamento com o pessoal e tal, sobre aquele assunto que eu acho importante para eles e tal. E depois aquilo passa, né? Aí, às vezes, fica 6 meses sem fazer um novo treinamento. Então, gente, treinamento e desenvolvimento é uma coisa muito mais complexa que isso, muito mais evoluída, mas, né, é bem diferente de simplesmente você fazer só uma palestra de vez em quando para a turma. Tem toda uma metodologia, tem métodos de treinamento que a gente vai ver quando a gente voltar. Aí a gente vai fazer um trabalho bem bacana, nós já vamos voltar, já começar a nossa APS 2, você ir fazendo ela devagarzinho, dá um prazo longo aí para você fazer, tá? Depois a gente entra na unidade 3, mas eu vou tirando dúvidas de vocês aí sobre a APS que vocês vão fazer. Então, depois que a gente voltar da prova, nós vamos ver os métodos de treinamento e tal. Mas, em primeiro lugar, gente, o treinamento é um processo cíclico e contínuo. 4 fases, isso não para, isso é constantemente. Você faz o diagnóstico, a primeira etapa, que é levantamento das necessidades ou carências de treinamento a serem atendidas. Essas necessidades que você está levantando podem ser necessidades passadas, né? Necessidades que você percebeu que os seus funcionários precisaram e não tiveram aquilo bem desenvolvido para exercer função, as necessidades que eles precisam hoje e necessidades futuras, o que é que os seus funcionários vão precisar de conhecimento para frente, para o futuro. Levantou as necessidades, gente, você faz um desenho, um planejamento. Aí você vai planejar o que você vai elaborar de treinamento. A elaboração do projeto mesmo, do programa de treinamento, para atender a essas necessidades específicas aí, que foram diagnosticadas, que foram levantadas. Feito o planejamento, identificou os treinamentos específicos, o programa de treinamento que você vai fazer, vamos colocar a coisa para rodar, vamos implementar. É execução mesmo, execução e condução do programa. E, no final, você tem que fazer uma avaliação e uma mensuração de resultados, uma avaliação para verificar se o treinamento está atendendo. Então, a gente vai ver, na próxima aula, depois da prova, a gente vai ver cada uma dessas etapas. Aí encerra a unidade, tá? Nós vamos ver cada uma dessas etapas separadamente, detalhadamente, tá? Mas, quer ver? Só para você ver uma figura aqui, onde eu pretendo parar a aula hoje, não se deve confundir treinamento com uma simples questão de realizar cursos e proporcionar informação. Tá vendo? É aquilo que eu falei. Muitos empresários aí que não são dessa área de RH, nem de administração, não estudaram administrar. Tem muita empresa pequena e média aí, em que o dono é que toca a empresa, o dono da empresa que toca, e ele, na verdade, é engenheiro, é advogado, ele tem outra formação. Contador, sei lá, economista, ele é de uma outra área, abriu uma empresa para ele, não estudou bem administração, não estudou RH, então não tem tanto conhecimento. Então, ele acha que o simples fato de realizar cursos de vez em quando e proporcionar informação está fazendo treinamento? Não é bem isso. Olha lá, o treinamento ele vai mais longe. Significa atingir o nível de desempenho almejado pela organização por meio do desenvolvimento contínuo das pessoas que nela trabalham. É um processo contínuo. Para tanto, é preciso criar e desenvolver uma cultura interna favorável ao aprendizado e comprometida com as mudanças. E olha lá, é um processo contínuo mesmo. Olha lá, Você faz o levantamento das necessidades,
faz o planejamento, a elaboração do programa de treinamento, que tipo de treinamento você vai dar para o seu pessoal, que você tem que entender as necessidades de cada um e fazer treinamentos separados para cada um, que é um outro erro também que acontece, gente, é a empresa, sabe o que a empresa faz? Ela contrata um treinamento para todo mundo. E aí, sabe o que acontece? Ela tem um autor que eu gosto de uma comparação que ele faz uma comparação assim, ó. Essa empresa, sabe o que ela corre o risco de estar fazendo? Está dando remédio para quem não está doente. O que está dando remédio? Teve uma empresa, uma vez que eu vi, que o dono lá, uma vez, contratou um treinamento lá, o cara pagou uma grana, gastou um dinheiro pesado com aquele treinamento em língua portuguesa, em redação comercial. E aí ele faz o treinamento para todo mundo. Todo mundo da empresa participou do treinamento. Sabe, então é o seguinte, todo mundo estava precisando daquele treinamento. Tinha determinados funcionários lá que eram muito, muito desenvolvidos em português, em língua portuguesa, em redação comercial. Eles não estavam precisando daquele tipo de treinamento, mas foram participar. Aí depois a empresa contrata um treinamento lá na área do DP. E aí passa o treinamento para todo mundo da empresa. Gente, treinamento para DP é para quem trabalha lá no DP. Tem pessoas de outras áreas, não precisam daqueles treinamentos. Então, você está dando remédio para quem não está doente. Compra um remédio generalizado lá e dá para todo mundo. Você tem que entender a necessidade de cada um. Se um está com dor de cabeça, você tem que dar um remédio para dor de cabeça. Se um está com dor de barriga, você tem que dar um remédio para dor de barriga. Né? Você não pode comprar um remédio genérico e distribuir para todo mundo. É o que o cara faz quando ele contrata um treinamento, né, genérico aí e aplica para todo mundo. Né? Então, olha lá, é por isso que é importante você levantar as necessidades de treinamento. Que cada setor precisa, que tipo de treinamento cada profissional precisa. Que aí você ainda economiza. E quando você faz essa gestão por competência, te ajuda também, porque você consegue identificar as competências de cada profissional, de cada área, de cada individuais. E aí você vai fazer um levantamento e entender o que o fulano de tal, do setor tal, precisa, quais são as competências que ele precisa desenvolver, o que o fulano de tal, do setor tal, precisa de competências para ele desenvolver, o que ele tem bem desenvolvido, o que falta ainda treinar. E aí você contrata, desenvolve um programa específico para aquelas pessoas. E se você... Porque quando você contrata um treinamento de fora, que às vezes você faz o levantamento e percebe que vai ter que contratar um profissional para dar aquele treinamento. Esses treinamentos são caríssimos e a pessoa cobra por profissional, por pessoa. Um profissional dessa área de consultoria, que for chamado para ir lá dar um treinamento na sua empresa, ele vai chegar e vai falar, o treinamento é para quantas pessoas? Para 50. Ele vai fazer 50 vezes tanto. Então, isso vai custar tanto para a empresa. É por pessoa. Quanto mais pessoa tiver, mais caro o cara vai cobrar. Então, você precisa levantar o que cada um precisa, que você contrata um treinamento específico para aquelas pessoas que estão precisando daquele treinamento. Aí você vai, então, elaborar um programa de treinamento o mais específico possível. Elaborou o programa? Vamos implementar. Vamos executar o programa. No final, vamos avaliar, vamos mensurar os resultados, que resultado que deu. A gente vai ver cada uma dessas etapas na próxima aula e encerra esse assunto. Tá? Mas aí, no final, quando você avalia, faz a mensuração, percebe que alguma coisa não foi lá como planejado, você levanta de novo as necessidades de treinamento, faz um novo programa de treinamento, elabora de novo, executa, avalia, daqui a pouco está fazendo um novo levantamento, isso aí vai, é um processo cíclico. Tá? Então, pessoal, na próxima aula, depois da prova, a gente ainda vai permanecer nessa unidade 2, tá? Eu vou pedir realmente a compreensão de vocês, como eu falei, para quem chegou depois, hoje eu não estou bem.
sabe, eu estou aqui mesmo no sacrifício para dar essa aula, porque eu passei mal ontem, mas estou me recuperando aqui. Eu vou parar um pouco mais cedo, eu vou falar sobre a prova. Próxima aula depois da prova, a gente mata essa unidade 2, o assunto da unidade 2. Eu já vou passar uma APS 2, que é para você elaborar um programa de treinamento. Eu vou explicar já essa APS, eu vou explicando ela. Depois a gente já vai entrando na unidade 3 aí, toca, e vamos ter o resto do semestre todo para preparar essa APS 2, tá? Mas agora eu vou encerrar, que eu vou mostrar para vocês a prova, que eu já disponibilizei a prova lá no Classroom e disponibilizei hoje cedo também a prova lá no grupo do WhatsApp. Está lá no Word para você fazer. Tá? Ó, a prova está aqui no Classroom. Ó. Os links que você pode utilizar para fazer a prova, eu disponibilizei aqui também, e você vai me enviar a prova aqui pelo Classroom. Então, vamos lá, pessoal. Ó, a prova aqui, primeiro, tem um cabeçalhozinho, que você vai preencher com o seu nome e sua matrícula. Né? Aqui os critérios de avaliação. Então, vamos ler tudo para que não fique dúvidas, né? Muitos de vocês, eu acho que é a primeira vez que estão fazendo prova comigo, então deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu coloco ali como critérios de avaliação, gente, ó, clareza e coerência na apresentação, escrita e atendimento à norma culta. Então, o que eu quis dizer com isso aí, gente? Quem me conhece sabe que eu não sou aquele professor chato que fica cobrando os detalhezinhos de norma de ABNT, essas coisas na prova, não. Mas também, pessoal, eu peço a vocês só que tentem dar uma formatação mais ou menos na prova de vocês, né? Que eu estou falando aqui atendimento à norma culta, eu não vou ficar lá pegando, descontando ponto do aluno, se ele deslizou lá um detalhe lá de uma norma da ABNT. Eu acho que é muita chatice da minha parte ficar cobrando os detalhes dessas normas de ABNT. Mas também, gente, tem aluno também que me manda a prova toda destrambelhada. Eu dou uns links aqui, né, ó, para o cara pesquisar, aí ele vai lá e copia coisa do link e joga para cá, copia coisa lá do site e joga para cá, e não se preocupa nem com a formatação da fonte, né? Ó, aqui está no tipo de fonte que eu uso, que é Cambria. Se você quiser formatar todo, colocar em Times New Roman, em Arial, mas que sua prova seja feita toda numa fonte só, num tamanho de fonte só. Aí o cara me manda a prova dele, umas fontes 12, outras fontes 16, sabe? Aquele troço, letras de outras cores, gente. Que às vezes ele vai num site lá e a escrita lá do site está em azul, ele simplesmente copia o troço para cá e fica a prova dele toda colorida, uma parte azul, outra parte vermelha, outra parte preta. Então, e tudo desformatado. Então, isso, gente, tenha pena de nós, professores, né? Eu tenho quase 500 alunos aí. Corrigir 500 provas nessa bagunça toda, a gente abre uma prova dessa, assim, dá preguiça, sabe? Até de corrigir a prova. Quando você pega a prova toda formatadinha, bonitinha, sabe? Ótimo. Facilita o nosso trabalho. A gente tem um trabalho muito grande de corrigir prova. Vocês vão ver. Eu corrijo a prova e dou um feedback para vocês lá do que você errou. Tenho todo um trabalho aí na correção dessas provas. E aí a prova mal formatada me dá mais trabalho. Mas assim, ó, o que eu vou olhar mais mesmo é a aplicação do conteúdo visto. Olha lá, correlação, teoria prática, aplicação do conteúdo visto, domínio do conteúdo, ver se o aluno realmente entendeu a matéria, né? Está respondendo ali o que realmente eu pedi. A atividade deverá ser feita individualmente, tá? Deverá ser enviada pelo Classroom até o dia 2/10, às 22 horas. Então, até sexta-feira que vem, 22 horas. Se alguém ainda tiver alguma dúvida depois sobre a prova, gente, na próxima sexta, eu não vou dar aula normal, mas eu fico aqui de manhã
para ainda tirar alguma dúvida que o aluno tenha. O aluno vai me enviar a prova pode me enviar a prova até às 22 horas. Se ele quiser, na próxima sexta, vir aqui de manhã, não vai ter aula, não vai ter conteúdo. Mas se ele quiser vir aqui de manhã, tirar uma dúvida, para terminar de fazer a prova e me enviar à noite, não há problema. A prova terá nota máxima de 8 pontos. Os outros 2 pontos serão atribuídos à APS 1, aquela APS do BSC que vocês fizeram, né? Então, vamos lá. O que é, então, gente, a nossa prova? O que você vai ter que fazer? Olha lá, ó. São 2 questões. A primeira questão é uma questão de avaliação 360 graus. Então, vocês trabalharam na APS os conceitos do BSC e agora vão trabalhar na prova os conceitos da avaliação 360 graus. Tá? Então, tem primeiro um texto aqui, introdutório, contando um pouquinho da história da empresa e falando do caso aqui. Vamos ler o que está falando aqui. A Firestone Tire and Rubber Company é a segunda maior empresa de pneus dos Estados Unidos, com 18% do mercado norte-americano. Produz e comercializa pneus e produtos de borracha para automóveis, caminhões. Então, o que ela fabrica? Produtos e pneus de borracha, pneus e produtos de borracha para automóveis, caminhões, ônibus, tratores e aviões. As lojas funcionam como meio de linkagem vital com os consumidores. Então, a empresa tem diversas lojas lá nos Estados Unidos que funcionam para atendimento dos consumidores. Fica mais fácil do consumidor ir lá resolver seus problemas, né? Os gerentes, então, cada loja tem o seu gerente da loja. Então, os gerentes da loja constituem o recurso-chave na determinação das vendas e dos lucros da empresa. O desempenho dos gerentes da loja é avaliado anualmente apenas pelo seu superior imediato. Então, tá vendo? Ó? Lá eles fazem só aquela avaliação onde o superior imediato é que avalia o gerente da loja. Sei lá, né? Um diretor, alguém que está acima desses gerentes de cada loja aí. Um gerente, sei lá, um gerente regional, alguma coisa assim, né? Os gerentes das lojas têm várias responsabilidades. Então, quais são as atividades desse gerente, então? Assegurar o máximo volume de vendas e lucro para a empresa. Supervisionam as fases de operações da loja. Então, supervisionam as fases de operações. Eles, então, supervisionam as vendas, merchandising, que é a propaganda nos pontos de venda, atendimento aos clientes, estabelecimento de políticas de preço. Os gerentes são responsáveis por supervisionar tudo isso aqui. Outras coisas que eles fazem, ó, os gerentes, eles ajudam o RH nos processos seletivos, treinamento e supervisão dos funcionários, estabelecem cotas de vendas para os vendedores e ajuda no treinamento desses profissionais, dos vendedores, né? Juntamente com o gerente comercial. Então, quando o gerente comercial vai dar treinamento de venda para os vendedores, os representantes de venda, o gerente da loja auxilia o gerente comercial, acompanha os responsáveis pelas compras da empresa junto aos fornecedores, acompanha o gerente de marketing da empresa junto à agência de marketing digital. Então, a empresa tem um convênio, tem um contrato com uma agência de marketing digital para trabalhar as mídias sociais da empresa, né? Divulgar a empresa nas mídias sociais, Facebook, Instagram, essas coisas e tal, canal no YouTube. E aí ele acompanha o gerente de marketing junto à agência de marketing digital. Tá? E aí esse gerente ele é avaliado só pelo superior imediato dele. Então, vamos lá, um caso. Ó. A diretoria está analisando a possibilidade de implantar um sistema de avaliação 360 graus na empresa, a começar pelos gerentes das lojas. Se a estratégia for bem sucedida com os gerentes, esse modo de avaliação será estendido aos demais funcionários.
Você faz parte do RH da organização e os diretores solicitaram a vocês um estudo sobre a implementação desse modelo 360 graus, né? Para que possam analisar e decidir pela implantação dessa estratégia. Esse estudo deverá conter os seguintes tópicos. Então, esse estudo que você vai fazer para a diretoria, vocês fazem parte do RH da empresa e vão fazer um estudo para a diretoria da empresa, né? Mostrando para eles o estudo que vocês fizeram. O que tem que ter nesse estudo? Quais as vantagens e as desvantagens de uma avaliação 360 graus? Isso tem até no meu próprio material, tem. O que mais? Elaborem um questionário como modelo a ser implantado, contendo 5 aspectos ou competências a serem avaliados. Quem participaria da avaliação 360 graus? Então, vamos... Calma, pessoal. Eu deixei aqui um site com riquíssimas informações para ajudar vocês. Olha lá, Então, tem um site aqui, além de você ter o nosso material da unidade 1, que já fala sobre avaliação 360 graus. Olha lá, deixa eu mostrar para vocês. Cadê? Olha lá, No meu material, eu já falo sobre avaliação 360 graus, né? Quem deve fazer essa avaliação, como é que ela é feita, está explicando. E eu tenho já até uma resposta aqui para uma pergunta. Quais são as vantagens e desvantagens? Agora, no site também tem. Então, gente, dá uma pesquisada no site aqui, esse site que eu estou mostrando aqui para vocês, para ajudar vocês, ele está falando, o que é uma avaliação 360 graus, ele está explicando mais aqui, dando mais detalhes. Ele está falando para que serve a avaliação 360 graus. Ele já está falando aqui também, mais vantagens de uma avaliação 360 graus, para complementar, para você fazer uma resposta bem bacana. As vantagens: possibilita a autoanálise, facilita o desenvolvimento, cria a cultura do feedback, aumenta a assertividade da captação. Como é feita a avaliação? Então, olha só, lá na prova, quais as vantagens e desvantagens? Você já tem lá a resposta no meu material e no site. A letra B, elaborem um questionário como modelo. Tá? Então, talvez essa seja a que vai dar um pouquinho mais de trabalho para você, mas aqui, eu tenho no site como é feita a avaliação 360 graus. Ele está explicando como fazer. Se você der uma lida, olha lá, tem um exemplo, olha lá, exemplo de avaliação 360 graus. Normalmente, você escolhe os aspectos que você vai avaliar. Olha lá, por exemplo, se eu quero avaliar a liderança, é um aspecto que eu posso avaliar lá na nossa prova. Porque na nossa prova ali, aquele gestor, o gerente da loja, ele precisa ter a habilidade de liderança. Ele mexe com diversas pessoas ali, que ele está liderando todo mundo. Ele participa de processo de RH, participa de treinamento de vendas, ele monitora processos internos ali de merchandising, de precificação do negócio. Então, ele está o tempo todo liderando pessoas. Então, olha lá, liderança. O colaborador inspira e motiva colegas, incentivando-os a explorarem o seu potencial máximo. Aí, as alternativas de resposta. Nunca, raramente, às vezes, muitas vezes, sempre. As pessoas que forem participar da avaliação vão responder. Esse colaborador, ele inspira e motiva colegas? Nunca, raramente, às vezes, muitas vezes, sempre. Visão sistêmica, né? Aí, para você elaborar o seu questionário, gente, para você elaborar o seu questionário, você pode ver aqui as atividades que ele exerce, né?
Ele, por exemplo, uma pergunta, ele tá colaborando ativamente com os processos seletivos junto ao RH? Nunca. Às vezes, raramente, sempre, né? Ele questões sobre o desempenho dele junto aos treinamentos aqui com o gerente comercial, questões relacionadas ao acompanhamento dele com o gerente de marketing da empresa. Então, é uma questãozinha para você quebrar a cabeça. Aqui no site, se você ler, você pode perguntar coisas relacionadas ao relacionamento dele com colegas, a ética, a qualidade do trabalho da pessoa, se ela está trabalhando bem em equipe. 5 perguntas, 5 questões que vocês vão fazer aqui. Sempre com as alternativas, nunca, raramente, às vezes, muitas vezes e sempre. Vai montar um questionáriozinho. E, por fim, a questão C, quem participaria da avaliação? Lembrem-se, que a avaliação 360 graus, todas as pessoas envolvidas lá com a pessoa que está sendo avaliada, participam do processo, participam da avaliação. O gerente dele, os executivos, os colegas de mesmo nível, subordinados, clientes internos, externos, fornecedores, outros gerentes, todo mundo pode participar da avaliação. Aí cabe a você analisar com quem ele tem relacionamento lá na empresa. Ele lida com pessoas ligadas a vendas, a merchandising, aos clientes, a pessoas que participam da elaboração de preço da empresa. Ele lida diretamente com as meninas do RH, ele lida diretamente com o gerente comercial, ele lida diretamente com fornecedores, ele lida diretamente com o gerente de marketing, com o responsável pela agência de marketing digital. Quem vai avaliar? Quero que você me responda quem participaria. Olha lá, quem participaria da avaliação. E a questão 2, para encerrar, depois eu fico aberto a dúvidas. A questão 2, sobre treinamento e desenvolvimento, essa é uma questãozinha molinha. Vimos em nossas aulas que treinamento é o núcleo de um esforço contínuo desenhado para melhorar a atividade das pessoas e que desenvolvimento envolve aprendizagem que vai além do cargo atual e se estende à carreira, com foco no longo prazo. A gente viu isso hoje, não foi? Faça um paralelo mostrando as diferenças entre treinamento e desenvolvimento. Tá? Então, olha só, tem um site aqui, que vai ajudar vocês também, Já até deixei aqui, só você dar um Ctrl e clicar no site ali, O que é esse site aqui? Treinamento e desenvolvimento. O que é etapas e diferenças? Esse próprio site, gente, eles já têm, olha lá, ele já tem a resposta aqui, diferença de treinamento e desenvolvimento. Ele está falando o que é treinamento. Olha, vamos lá para você ver, o que é treinamento. O site está falando qual a diferença entre treinamento e desenvolvimento. Além de tudo que eu tenho no meu material, além de toda a explicação que eu dei, que está gravada na aula, você tem aí um site onde ele já faz até um paralelo lá. Tem até a resposta de graça. Não, ficou até fácil demais, pelo amor de Deus. Tem até vergonha dessa prova. Então, o site já está mostrando para vocês ali. É só você ir lá, estudar direitinho, tente fazer com as suas palavras, né? E aí, a letra B. No caso dos gerentes de loja da empresa Firestone, da questão anterior, quais as áreas ou competências você indicaria na elaboração de um planejamento? Não precisa de você elaborar o planejamento, não, tá? Só você me indicar que áreas você indicaria para elaborar um treinamento. Aí é só você ver o que ele faz. Quais as atividades dele, Então, tenta identificar o que você aconselharia a ele
em termos de treinamento. Aqui tem as atividades dele. Ó. Eu acho que muito fácil também. Pessoal, dúvida? Algo não ficou claro? Eu acho que a prova está... Professor. Molezinha. Diga. Bom dia. Fátima, isso. Pode explicar a primeira questão? A primeira? Isso. Quer que eu leia ela toda? Ou tem algo específico? Não, toda não. A questão é a B, isso. Elabore um questionário. Né? Sim, o questionário. Elabore um questionário com o modelo a ser implementado. Então, lá no site que eu estou sugerindo aqui, ó, SB Coaching, lá no site, ele está explicando. Se você depois for lá no site, ó, ele está mostrando aqui, ó, ele está mostrando coisas que você pode avaliar num profissional. Trabalho em equipe, qualidade do trabalho. Aí você vai elaborar uma pergunta para as pessoas que forem avaliar o profissional responderem. Se ele está fazendo aquela atividade, ó, por exemplo, eu dei um exemplo aqui, né, de liderança. Ó. O colaborador inspira e motiva colegas, incentivando-os a explorarem o seu potencial ao máximo. Aí a pessoa que for participar da avaliação, né, o gerente comercial, por exemplo, pode participar é uma pessoa que pode participar da avaliação, o gerente comercial. A gerente de RH também. Aí ela vai responder. O colaborador inspira e motiva colegas? Nunca, raramente, às vezes, muitas vezes, sempre. Deixa eu te mostrar aqui, eu tenho um exemplo. Eu tenho um exemplo aqui, quer ver? Ó? É um gabarito da prova. Olha que bonito. Vou mostrar até o gabarito da prova para você. Ó. Vantagens e desvantagens. Olha lá, ó. Eu tenho um gabaritozinho da prova em que eu fiz 5 questões. Olha lá, ó. 5 questões. Tá vendo? Olha lá, ó. Por exemplo, eu vou pegar uma para te mostrar. Não faz mal te mostrar isso aqui, não vai dar tempo de você ver tudo. Olha lá, ó. Uma questão que eu preparei sobre a produtividade do profissional. Sua produtividade tem atingido as expectativas da empresa, tendo alcançado suas metas anualmente? Nunca, raramente, às vezes, muitas vezes, sempre. Então, as pessoas que vão participar da avaliação 360 graus vão avaliar aquele funcionário com relação a esses aspectos dos questionários. No final, eu vou ter condições de avaliar o que todo mundo respondeu. Se ele está atendendo, se ele não está atendendo, se é raramente, às vezes, nunca, sempre. Eu consigo tabular isso aí e tirar uma informação. Qual área o funcionário precisa melhorar? Qual área eu preciso planejar um treinamento para ele? Se, por exemplo, né? Para que serve isso? Então, por exemplo, aqui, ó. As pessoas que avaliaram o profissional responderam aqui, ó. Então, tem questões falando sobre produtividade, sobre supervisão, sobre a produtividade dele, sobre, sei lá, sobre a liderança dele com o grupo, né? E aí, então, se, por exemplo, com relação à liderança, todo mundo respondeu que ele atende, que está sempre atendendo na questão da liderança, beleza, então, aquilo ali ele não precisa treinamento. Se com relação à produtividade dele, o que foi apurado no questionário é que ele não está atendendo muito bem no quesito produtividade, então eu vou ter que elaborar um treinamento para ele melhorar a produtividade dele. Aí eu vou tentar entender o porquê que ele não está produzindo a contento que deveria. Ficou mais claro? Ou tá confuso? Ficou. Gente, alguém tem alguma dúvida aí sobre essa prova? Sim, professor. Pode fazer lá manuscrito?
Pode. Aquele aluno que não tem computador, tá? Que não está tendo condições, não tem problema, não. Você pode fazer a prova manuscrita, tirar uma foto e mandar lá. Tente me mandar lá pelo Classroom. Tá? É sempre bom, porque lá no Classroom a prova vai ficar registrada lá, né? A gente só pede isso, que seja mandada lá pelo Classroom. Mas você pode fazer manuscrito. Obrigado. Gente, mais alguém com dúvidas relativas à prova? A prova está tranquila, não está? Vocês acharam complicada? Eu acho que ninguém vai ter dificuldade nenhuma para fazer, não. Pessoal, e se você tiver alguma dificuldade, pode me mandar lá um WhatsApp, tá? Eu só peço, gente, uma coisa. Gente, por favor. Teve uma aluna aí que até hoje me pediu para eu ver a PS dela, para ver se estava no caminho certo. Foi a Ana Cláudia. A PS a gente pode ver. A prova, eu não vou poder, por exemplo, o aluno, professor, veja minha prova aí, se está certa. Aí eu não posso ver a prova se está certa, não. Eu vou perguntar para o aluno, você já está me mandando para eu corrigir? Não, professor, eu quero que você olhe se está certo, para depois eu mandar no Classroom. Aí eu vou estar corrigindo 2 vezes as provas, todo mundo. Se você quiser tirar dúvida comigo, eu estou à disposição. Pode me mandar um WhatsApp lá, que eu não me incomodo de atender o aluno no final de semana aí, para tirar dúvida, né? Professor, eu não entendi muito bem aquela questão do questionário, ainda não comecei a fazer aqui, não tentei não. Você pode explicar de novo para mim? Vou tentar explicar de novo e tal. Agora, o aluno me mandar uma questão perguntando se ela está certa ou não, na prova eu não posso fazer isso. Mas tirar dúvidas, tá? Eu não me incomodo, não. Pessoal, se ninguém tiver mais dúvida, então, eu vou encerrar mais cedo hoje. Como eu falei lá no início, eu não estou passando muito bem. Hoje eu vim aqui num sacrifício muito grande, passei muito mal ontem. Ainda estou me recuperando. Mas vou ficar bom. Final de semana eu estou bem aí, se Deus quiser. Tá? Então, eu vou encerrar um pouco mais cedo, porque estou cansado, dormi mal à noite. Tá? E vocês fiquem com Deus. Tenham um excelente final de semana. Tá? Boas provas aí para vocês, tanto na minha disciplina quanto nas demais disciplinas. Que dê tudo certinho para vocês, que as notas sejam todas notas muito bonitas. As minhas notas, eu tenho certeza que serão notas muito bonitas, assim como sempre tem sido, tá? Obrigado aí, pessoal, todos vocês, tá? Obrigado aí pelo carinho, pelas mensagens. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de todos aí.